Olá, sejam todos muito bem-vindos. Hoje estamos visitando a Sociedade Chauá, uma organização não governamental destinada à conservação da natureza. Aqui são realizados diferentes trabalhos, projetos e iniciativas voltadas à proteção e ao cuidado de espécies raras de plantas ameaçadas de extinção. Eu sou Renato Costa e está começando mais um programa Siga Campo Largo. Vem comigo! Nós vamos conversar agora com Pablo e Elivelton para que nos expliquem um pouco melhor o histórico da Sociedade Chauá, bem como o trato realizado com as mudas espécies raras que estão ameaçadas de extinção. Boa tarde, Pablo. Tudo bem com você? Boa tarde, tudo bem. Boa tarde, Elivelton. Boa tarde. Expliquem para nós, por gentileza, um pouco do histórico da Sociedade Chauá, o trabalho realizado por vocês e como é que se dá o trato aqui com essas plantas nativas. Então, a Sociedade Chauá é uma instituição sem fins lucrativos, né? Uma instituição não governamental, que foi fundada em 1997, né? E, na verdade, um grupo de amigos, de biólogos, de engenheiros florestais, começou como uma atividade informal e depois, em 2003, a gente fundou oficialmente a Sociedade Chauá, né? Então, desde então, a gente trabalha basicamente com conservação de espécies de plantas e animais, mais focados nas espécies de plantas, né? Então a gente tem uma equipe formada desde biólogos, engenheiros florestais, pessoas que são apaixonadas pela natureza, plantas, né? E a gente faz esse trabalho colaborativo já há 17 anos, né? Puxa vida. E Elivelton, antes da gravação, você estava me contando que todos aqui fazem um pouquinho de cada coisa. O que você mais gosta de fazer aqui? O que mais te atrai a atenção e que você tem paixão aqui quando você trabalha no Viveiro Chauá? Uma das coisas que eu mais gosto de fazer aqui é participar bastante das viagens de campo, coleta de sementes, mas sem deixar um pouco da burocracia de lado. Eu também gosto de estar ali sempre por dentro, administrando as coisas, olhando, ver se está tudo certo. Mas a coisa que eu mais gosto mesmo é a parte de campo mesmo, a parte prática, ir coletar semente, trazer as sementes aqui, trabalhar no laboratório também, no viveiro, cuidar das mudas, que é uma coisa, você vê as mudas crescerem ali, é uma coisa gratificante. E quais são as principais mudas de plantas que vocês tratam aqui, cultivam obviamente, e também tenho certeza que fornecem isso para a sociedade de maneira geral? Como o Elivelton citou ali, então a gente faz desde a marcação das matrizes para a coleta das sementes, coletar as sementes, trazer as sementes para cá, beneficiar, semear, cultivar as plantas aqui até elas irem para campo e voltarem para o ambiente natural, né? Então hoje em dia a gente tem mais ou menos 215 espécies sendo cultivadas aqui, todas nativas da floresta com araucária. E o Viveiro Chauá provavelmente é o viveiro que mais produz espécies nativas da floresta com araucária no estado do Paraná, provavelmente no Brasil e no mundo, né? E a gente foca desde as espécies ameaçadas, como foi citado antes, que são as mais difíceis de encontrar, as mais em risco de desaparecerem, de serem extintas, até frutíferas nativas, exemplo da guabiroba, pitanga, jabuticaba, e também espécies ornamentais, né, que podem ser utilizadas em jardins, as espécies medicinais também, como a espinheira santa e outras espécies que são utilizadas já tradicionalmente como medicinais. Então tem uma gama toda de espécies que a gente cultiva aqui com bastante cuidado para que elas sobrevivam depois no ambiente natural ou nos ambientes onde elas forem replantadas, né? Muito bacana. O Pablo e o Elivelton estavam me explicando
que aqui eles realizam estudos científicos também. E o resultado dessas pesquisas científicas servem para programas, aí, projetos que possam ajudar a restauração de florestas, por exemplo, ou até mesmo programas de manejo de áreas reservas naturais, não é isso? Exatamente. Então, boa parte do ecossistema da floresta com araucária hoje em dia está bastante degradado, resta menos de 1% de florestas bem conservadas no estado do Paraná, por exemplo. E isso quer dizer que muitas espécies estão em um alto risco de extinção. Então, o que a gente tenta fazer é justamente coletar sementes, cultivar essas espécies aqui para retornar elas em campo. E muitas espécies dessas, a gente não existe informação sobre elas, de cultivo, de época de coleta de sementes, como fazer germinar sementes, como replantar ela no campo, né? Então a pesquisa científica aqui no Viveiro Chauá também é uma coisa bastante importante, que a gente acaba fazendo um trabalho de restauração e de conservação das espécies, mas produzindo bastante informação científica sobre cada uma dessas espécies que a gente está trabalhando, especialmente aquelas mais raras de se encontrar no ambiente natural. Que bacana! Para você que está nos assistindo, vamos conhecer um pouquinho mais as plantas? Vem com a gente! Agora o Pablo vai explicar um pouquinho para nós sobre as plantas ornamentais. Pablo, como é que funciona? Explica um pouquinho para nós esse processo todo. Então, as plantas ornamentais nativas são muito importantes, né? A gente costuma usar muita planta que vem de fora do país e da região para usar nos nossos jardins, né? A gente tem uma quantidade bem grande de espécies ornamentais que são nativas, e as espécies nativas já estão adaptadas ao ecossistema local, né? Por exemplo, essa espécie aqui de caliante, essas espécies aqui de caliante, elas são muito atrativas para beija-flores, borboletas, então os animais acabam vindo se alimentar e enfeitando mais o jardim ainda. Além de ser várias espécies com aspecto ornamental e de beleza bem grande mesmo, são espécies funcionais ecologicamente, né? Que você pode ajudar os ecossistemas urbanos, inclusive, a melhorar. E aqui a gente tem uma peculiaridade, né? Essas plantinhas aqui, como eu falei, são polinizadas por beija-flores e borboletas, abelhas, né? E a gente acabou aqui no viveiro mesmo conhecendo alguns híbridos naturais dessas espécies. Então aqui estão algumas das flores que eles acabam produzindo de cores diferentes da mesma espécie que a gente tem. Nossa equipe estava conversando com o Elivelton e ele vai explicar para nós agora uma das plantas extremamente ameaçadas de extinção e que é cultivada aqui, no Viveiro Chauá. Explica para nós, Elivelton, por gentileza. Então, essa daqui é a planta conhecida como angiquinho rosa. O nome científico dela é Mimosa strobeliflora. Ela tem apenas um ponto de ocorrência no Paraná e ela está sendo muito estudada aqui pela Sociedade Chauá, desde coleta de sementes, germinação, produção de mudas e reintrodução na natureza. Um dos aspectos interessantes aqui da Sociedade Chauá é a presença de voluntários. Explica um pouquinho para nós como é que funciona esse trabalho voluntário do pessoal que porventura tem interesse em vir aqui e conhecer os trabalhos. O trabalho dos voluntários aqui na Chauá é bastante importante, né? Então, o voluntário vem desde estagiários e pessoas que estão procurando uma experiência profissional, né? Estudantes ou fazer pesquisa, até pessoas que têm bastante interesse no cultivo de plantas e querem aprender um pouquinho mais, elas acabam vindo para cá. Então o voluntário tem um papel bastante importante no trabalho do dia a dia do Viveiro Chauá, né? Desde a coleta de sementes, o plantio, o beneficiamento das sementes. Todo mundo faz um pouco de tudo aqui. Então a gente também tem um dia para cada um para fazer a comida, ajudar na limpeza das dependências aqui, ajudar na limpeza do viveiro. E também boa parte da alimentação que a gente tem aqui é produzida aqui na chácara mesmo, né? Então tem a horta orgânica aqui, temos galinhas para produção de ovos, etc, né? Então basicamente o voluntário tem esse papel de ajudar em todas as tarefas aqui no Viveiro Chauá. O Pablo estava me contando, inclusive, que vieram aqui voluntários internacionais, exatamente, pessoas de fora do Brasil. Conta um pouquinho dessa experiência, como é que o pessoal se viu aqui em meio a todo esse trabalho que vocês realizam. Essa também foi um evento bastante importante dentro do Viveiro Chauá, né? Esses voluntários internacionais que vêm, eles buscam bastante esse contato com a natureza, esse aprendizado. Então a gente teve aqui voluntários da Alemanha, da Suécia, da Inglaterra, Escócia, Estados Unidos, Argentina, Japão. Então algumas experiências foram até peculiares, né? Por exemplo, a moça que veio do Japão aqui, ela não falava muito bem português, nem inglês, bastante japonês, então a gente tinha um pouquinho de dificuldade
de comunicação, mas a maioria dos voluntários a gente é amigo até hoje, tem contato, né? E acaba que os voluntários, ou seja, os que são do Brasil mesmo e os internacionais, acabam tendo uma experiência muito positiva aqui no viveiro de aprendizado sobre as espécies nativas, sobre a natureza brasileira. E também a gente tem uma experiência de convívio com outras culturas, outras visões de mundo que acabam sempre acrescentando um pouquinho no nosso trabalho. Veja só, para você que está nos assistindo, pessoas de fora do país já vieram conhecer o excelente trabalho prestado pela Sociedade Chauá na conservação de plantas em extinção. Venha você aqui de Campo Largo também conhecer, aprender um pouco mais e levar para a sua vida, para os seus filhos, irmãos, parentes e amigos, conhecimento tão importante desenvolvido aqui por esses profissionais que trabalham de maneira voluntária. Nós estamos agora conhecendo o Laboratório Chauá, onde são realizados os principais experimentos e procedimentos da equipe que aqui trabalha. Pablo, explica um pouquinho para nós como é que funcionam os procedimentos de vocês. Então, aqui nesse laboratório, o que acontece? A gente vai para campo, né, e encontra as árvores matrizes das plantas e acaba coletando os frutos e sementes que elas produzem. Então, cada vez que a gente coleta, esses aqui são frutos de uma árvore chamada cedro, Cedrela officialis, né? É uma espécie nativa, tem uma madeira muito interessante e ela é ameaçada de extinção também no estado do Paraná. Então depois que chegam esses frutos, aqui são os frutos secos, né? Eles abrem assim e dentro deles tem essas sementes aqui, que são sementes aladas, né? A estratégia da planta para se dispersar no ambiente natural é ela ter essa asinha aí que ela basicamente sai voando. O que acontece aqui no laboratório então? Depois que os frutos chegaram, a gente pesa eles, tem duas balanças aqui que a gente usa para isso. Depois a gente retira as sementes dos frutos, pesa os frutos, né? Então tem vários equipamentos aqui que a gente usa para isso. Depois a gente pega as sementes e faz amostras dela e seca numa estufa para verificar quanto tem de umidade na semente, né? Uma porcentagem de umidade. E outra coisa que a gente também é bastante habituado e organizado aqui no viveiro é que cada lote de semente que a gente chama, né? Cada quantidade de semente que chega nesse laboratório, ela tem um número. E esse número vai acompanhar esse lote, cada sementinha dessas aqui, até ela ir de volta para o campo. Então, vai acompanhar a germinação, depois quando ela for plantada no viveiro, o crescimento dela no viveiro, e depois quando ela estiver pronta para ir para a floresta de novo, vai estar um númerozinho lá. Então, por exemplo, esse cedro tem o número 1247. Então, quando ele estiver lá com 20, 30 metros de altura, a gente vai saber que aquela muda lá é do cedro 1247 que a gente produziu aqui. Sabe a data de coleta, quando que germinou, quanto germinou, qual a porcentagem de umidade, qual o peso, etc. Uma coisa interessante que acho que seria bom comentar aqui, que a Sociedade Chauá é uma instituição de pesquisa, como já foi comentado, e para as espécies que não têm nenhuma informação ou quase nada de informação, a gente tenta produzir o máximo de informação possível, desde experimentos de germinação para saber o melhor método para você conseguir fazer aquela semente germinar e crescer da melhor forma possível. Para isso que a gente estuda todas essas espécies. Grande parte desses experimentos que a gente realiza aqui no viveiro são publicados no nosso site, a gente tenta disponibilizar de algum modo, então é uma das coisas importantes aqui do viveiro. Eu vou pedir agora para que o Pablo e o Livelton expliquem um pouquinho para nós como é que funciona a dinâmica de uma organização não governamental, tendo em vista que as pessoas muitas vezes confundem e pensam que todos que aqui trabalham ou realizam um projeto são 100% voluntários. Explica para nós, pessoal, como é que funciona tudo isso? Bom, uma organização não governamental, sem fins lucrativos, o nome já diz um pouco, né? O objetivo final de uma organização dessas não é o lucro. Então o que a gente tenta fazer é cumprir tarefas que eventualmente o governo ou outros setores da sociedade não conseguem fazer. Então existem várias organizações não governamentais que trabalham na parte social, que trabalham também na parte ambiental, parte de cultura. Então tem vários setores de organizações não governamentais sem fins lucrativos. No caso da Sociedade Chauá, a gente é voltado para a conservação da natureza, né? Plantas e animais, especialmente as plantas, né? E como que funciona, como é que a gente sobrevive, né? Temos uma parte do trabalho que é voluntário, né?
da equipe também faz trabalho voluntário, e temos uma série de consultores que trabalham, né, que são remunerados pelo seu trabalho aqui, né. Tem pessoas que trabalham diariamente aqui no viveiro para conseguir manter as plantas, tem técnicos que ajudam na elaboração dos projetos, na concepção dos projetos, na execução e desenvolvimento dos projetos, que são também remunerados, né. Mas boa parte do trabalho que a gente faz aqui também é voluntário. Então, pensando também nas atividades diárias de uma instituição não governamental, ela funciona exatamente como uma empresa. Então, a gente tem que pagar a luz, internet, a limpeza, produto de limpeza, a alimentação, a manutenção dos equipamentos, etc. Então, tudo isso tem que ser bem organizado e vai ser subsidiado por esses projetos e pelo trabalho voluntário também. Elivelton, na tua opinião, como é que se dá o processo de engajamento da sociedade? Você acredita que as pessoas realmente se engajam com esse tipo de atividade? O que está faltando para a nossa sociedade contribuir mais com a preservação do meio ambiente? Bom, eu acho que, na minha opinião, as pessoas não são muito engajadas nesse tema. Grande parte das pessoas não conhece muito bem espécies, não conhece muito bem como funciona toda essa parte de conservação da natureza. Seria muito bom, muito proveitoso que as pessoas se engajassem mais, aprendessem mais e pudessem ver como que funciona mesmo a parte do ecossistema, para poder ver a ligação que tem as espécies, a floresta, com todo o cotidiano das pessoas, com a vida. Então isso é uma coisa que as pessoas têm que se engajar muito mais, conhecer mais, para ver todas essas ligações que tem com a natureza e a vida delas. O programa de hoje fica por aqui, e a mensagem que fica é que a preservação do meio ambiente é responsabilidade de todos nós. Portanto, cultive espécies nativas, plante uma árvore, separe material para reciclagem, economize água e luz. E visite a Sociedade Chauá e o brilhante trabalho realizado por esses profissionais. Siga nossas redes sociais, Facebook e Instagram, siga Campo Largo. Nos vemos no próximo programa. Deixe lá seu comentário, seu like e não deixe de dar sugestão para a próxima pauta. Um abraço, até lá!